pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quais os efeitos que as drogas têm no cérebro. O que a droga faz no cérebro do indivíduo que o deixa tão dependente, né? Quais as alterações estruturais que acontecem no cérebro do cidadão para ele de repente deixar de lado a família, deixar de lado o trabalho, deixar de lado tudo e viver em função daquela droga, do consumo daquela droga. Vamos entender de uma vez por todas, então, quais são os efeitos morfofisiológicos do uso da droga. Vamos lá. Primeira coisa, antes de eu falar dos efeitos da droga, a gente tem que entender como que os neurônios se comunicam. Eu já falei isso em algumas aulas aqui no canal, mas eu vou resumir aqui para vocês, ó. Então aqui a gente tem um neurônio. O neurônio, ele tem uma região que é o final do neurônio, aqui está mostrando, é o terminal axonal. E no final desse neurônio a gente tem vesículas contendo neurotransmissores. E aqui a gente tem um outro neurônio recebendo essa informação. A gente chama isso de sinapse. É a comunicação entre um neurônio e outro. Essa comunicação, ela pode acontecer por meio de moléculas químicas, chamadas de neurotransmissores. Então, os neurônios produzem neurotransmissores e secretam esses neurotransmissores na fenda sináptica, que é essa região aqui, e esse neurotransmissor vai se ligar a um receptor no outro neurônio e assim a comunicação acontece. O neurônio que está antes da sinapse é chamado de neurônio pré-sináptico e o neurônio que está depois da sinapse é o neurônio pós-sináptico. É o neurônio pós-sináptico que recebe um neurotransmissor. Aqui você está tendo um exemplo, ó. O neurotransmissor se liga no receptor, abre o canal do receptor, entra sódio e aí a gente tem uma série de efeitos fisiológicos, eletrofisiológicos acontecendo nesse neurônio pós-sináptico que faz com que a comunicação seja levada de um lado a outro para o sistema nervoso central. E assim funcionam a maioria das conexões entre os neurônios, porque nem todas são dessa forma, tá? Mas a maioria delas sim. Beleza? Muito bem. Uma outra informação que eu quero dar para vocês, e isso é um pré-requisito para que a gente consiga entender o efeito do sistema nervoso central, é a presença desse neurotransmissor no sistema nervoso. Existem vários tipos, mas o tipo que tem a ver com a dependência química é um neurotransmissor específico chamado de dopamina. E o neurônio que produz a dopamina é chamado de neurônio dopaminérgico. Bom, qual é o mecanismo, a circuitaria responsável pela dependência? Vamos lá. Primeiro vamos tirar a dependência da história e vamos falar um pouquinho sobre o que nos faz ser feliz. O que estimula o cérebro, o que faz a gente gostar de uma determinada situação e, claro, de forma tendenciosa, nós vamos querer novamente executar a mesma tarefa, o mesmo desempenho para a gente obter as mesmas recompensas. Isso modula o nosso comportamento. Se você se comporta de uma maneira e você recebe uma recompensa por isso, a tendência é o teu cérebro mandar você fazer novamente a mesma tarefa ou o mesmo comportamento. Isso é normal, isso é biológico. E aí a gente tem uma conexão específica no cérebro que está aqui, ó. Existe uma estrutura que não está no cérebro, é chamada de área ventral tegmentar ou área tegmentar ventral, ATV. No ATV, a gente tem... De onde é que está o ATV, professora? O ATV, ele não está no cérebro, ele está no mesencéfalo, logo abaixo do cérebro. E o ATV, ele tem neurônios ali dopaminérgicos, que são os neurônios que produzem a dopamina, como eu falei para vocês. Esses neurônios dopaminérgicos, dentre outros lugares, né? Ele vai para vários lugares, mas pensando no que eu quero falar hoje, que é a dependência, esse neurônio dopaminérgico que nasce no ATV, ele tem o seu terminal axonal aqui no núcleo accumbens. Professora, onde é que está o núcleo accumbens? O núcleo accumbens é o núcleo que está próximo do núcleo da base. Sabe o caudado e o putamen? Lá dos núcleos da base? Do ladinho deles, a gente vai ter o estriado ventral. Eles são o estriado dorsal. Esse aí é o estriado ventral. Acontece que esse neurônio que nasce na área tegmentar ventral libera a dopamina em neurônios no núcleo accumbens, que normalmente a gente costuma chamar de estriado ventral quando a gente fala de ser humano. O accumbens a gente usa mais para ratinhos, né? Para mencionar essa mesma estrutura nos ratos. Mas enfim, aqui é a dopamina, vou botar como DA.
Então ele libera a dopamina na fenda sináptica e aqui a gente tem neurônios que têm receptores para essa dopamina e quando isso acontece, que eu tenho um neurônio liberando dopamina e estimulando outro neurônio lá no núcleo accumbens, nesse momento a gente pode dizer que nós sentimos prazer. Então esse mecanismo é um mecanismo motivacional positivo. Ele vai fazer você sentir vontade de fazer aquele comportamento novamente. Por exemplo, quando você come uma comida deliciosa, você vai ativar esse neurônio da área tegmentar ventral, ele vai liberar dopamina e você vai sentir prazer. Quando alguém te abraça, quando você ganha um prêmio, quando você ganha um aumento, quando seu salário cai na conta, está esperando, contando os minutos, tudo, quando você tem orgasmo, tudo isso vai causar ativação desses neurônios na ATV e eles vão liberar dopamina no núcleo accumbens e esses neurônios pós-sinápticos vão recepcionar essa dopamina e aí a gente vai sentir todos aqueles estímulos excitatórios desse sistema. Beleza? Outra coisa importante é que esses neurônios do ATV também liberam dopamina aqui no córtex pré-frontal. Então, ele também tem uma influência numa região do nosso cérebro que é muitas vezes associada ao que a gente chama de razão. Olha só! Então, nós temos aí esse sistema motivacional, né, de reforço positivo, também influenciando na razão do nosso cérebro. Isso já vai fazer sentido quando a gente falar de drogas. Então vamos simular isso que eu acabei de falar para você, tá? Então vamos aqui imaginar que esse neurônio aqui, ele é um neurônio que nasce na ATV e ele vai se projetar para o núcleo accumbens. Então aqui é o ATV, a área tegmentar ventral, e aqui então a gente tem o neurônio que mora no núcleo accumbens. Núcleo accumbens, que quando ativado vai causar uma sensação de bem-estar, uma sensação de euforia, de alegria. Muito bem, e aqui a gente vai liberar dopamina. Então esse neurônio da ATV vai ativar, vai desenvolver o potencial de ação. Aqui dentro a gente tem vesículas contendo moléculas de dopamina, aqui ó, tá? E aí de repente ele vai fazer, claro, ele foi estimulado, então ele vai fazer a liberação de DA, dopamina. Aqui nesse neurônio, nós temos receptores para essa dopamina. Então, aqui, vou desenhar aqui de verde o receptor. Nós temos receptores para essa dopamina. Então, a dopamina vai se ligar a esse receptor e, tranquilamente, nós vamos ter o efeito prazeroso da droga. Certo? Esse neurônio vai ativar e a gente vai ter o efeito prazeroso da droga. O que as drogas fazem com esse sistema? Esse sistema ele não funciona só quando a gente usa droga, ele funciona para as coisas boas da vida. Quando você ganha um abraço, quando você recebe um presente de quem você ama, quando você come o alimento que você gosta, quando você tem situações prazerosas da vida. E aí o que acontece é que quando você usa droga, o que vai acontecer é que você vai liberar uma quantidade enorme de dopamina. Uma quantidade tão grande de dopamina que nenhum outro estímulo fisiológico é capaz de causar. E, obviamente, se você libera muita dopamina, obviamente você vai ter muito prazer. Então, o uso da droga é associado àquele prazer naquele momento por conta do excesso de dopamina. E as drogas aumentam a quantidade de dopamina aí de várias formas. Por exemplo, o álcool, a heroína e a nicotina estimulam este neurônio. Estimulam o neurônio na ATV e, consequentemente, esse neurônio muito estimulado vai, obviamente, liberar mais dopamina. Já a cocaína e a metanfetamina, elas vão atuar aqui na sinapse. O que elas vão fazer? Numa situação saudável, esse neurônio ele libera dopamina, ele vai ativar no neurônio receptor, o neurônio receptor vai funcionar. E o que resta dessa dopamina aqui na fenda sináptica é colocado de volta no neurônio. O neurônio reutiliza essa dopamina e guarda dentro da vesícula para que haja um novo estímulo. Isso é uma situação normal. A gente chama isso de recaptação. Isso acontece para limpar a fenda sináptica para um novo estímulo, quando ele vem. Isso acontece o tempo todo no nosso cérebro. Acontece que a metanfetamina e a cocaína bloqueiam os receptores que bloqueiam as proteínas que
fazem essa recaptação da dopamina. E se elas bloqueiam essas proteínas, obviamente não vamos ter a recaptação da dopamina. Os níveis de dopamina, então, na fenda sináptica vão aumentar demais, o que causa também toda a excitação provocada pelas drogas. Bom, aí o que vai acontecer? Com o tempo, esse excesso de dopamina na fenda sináptica vai fazer esse neurônio aqui, que é o neurônio do núcleo accumbens, ficar insensível à presença de dopamina, de forma que o indivíduo vai ter que aumentar a quantidade de droga utilizada para ter o mesmo efeito, porque com o tempo esse neurônio vai ficando dessensibilizado. E tem uma outra coisa que acontece. Todo o teu sistema, isso não só o sistema nervoso, mas todos eles, funcionam para economizar energia. Então, sempre quando você tem uma proteína funcionando na célula, você está gastando energia. E o sistema vai entender o seguinte: se eu tenho um monte de receptor para dopamina aqui, e eu tenho bastante dopamina na fenda sináptica, não há necessidade de ter um monte de receptor, porque eu vou garantir a ligação desse receptor com a dopamina, porque tem um excesso de dopamina na fenda sináptica. Deixa eu colocar aqui muita dopamina aqui. Então aqui está cheio de dopamina. Se aqui está cheio de dopamina, não tem chance desses receptores não conseguirem se ligar à dopamina. Então, não há necessidade de ampliar o número de receptores. Pelo contrário, a célula entende que ela vai endocitar alguns receptores, pois não há mais essa necessidade de ter muito receptor. Aí, a gente começa a fazer endocitose desses receptores de dopamina, de forma que esses receptores eles vão ficando dentro da célula, eles vão sendo endocitados. E quando eles são endocitados, eles não funcionam como receptores de dopamina. Com o tempo, então, o indivíduo, à medida em que ele vai usando droga, ele vai perdendo receptores na superfície da célula pós-sináptica, fazendo ele ficar com menos sensibilidade à presença de dopamina, e também essas quantidades de dopamina muito baixas não serão suficientes para trazer prazer e alegria para o indivíduo. Com isso, ele vai precisar aumentar o uso de drogas e estímulos fisiológicos do dia a dia, coisas boas do dia a dia que aconteça com o indivíduo, produzirá quantidade de dopamina em níveis normais, mas ele tem quantidades anormais de receptores, fazendo com que nada mais tenha sentido, a não ser usar a droga. É por isso que constantemente quem usa droga se afasta da família, vai morar na rua, não tem mais ligação emocional com ninguém, justamente porque agora nós não temos estímulos nenhum no neurônio pós-sináptico fisiológico. Todos esses estímulos agora eles serão unicamente com a utilização da droga. Eu espero que vocês tenham entendido. Com isso, uma situação muito importante, nós estamos modificando, nós estamos alterando a conexão entre esses neurônios, nós estamos alterando a bioquímica do neurônio e isso é muito sério, tá? E muitas vezes isso é irreversível. Uma vez que aconteça a endocitose desses receptores de dopamina, há estudos que digam que nunca mais ele volta à superfície, mesmo se o indivíduo parar de usar a droga. Isso faz com que ele entre normalmente em depressão posteriormente. Isso é muito comum em indivíduos reabilitados que param de usar droga, mas precisam tomar remédios para depressão, porque a baixa quantidade de ativação dopaminérgica nessa região vai fazer ele diminuir os prazeres da vida e, consequentemente, vai entrar em processo de depressão. Se você gostou, por favor, comenta, curta, fale um pouquinho se você conhece alguma história semelhante, se você entendeu, se tá legal o conteúdo, dá sugestão de novos conteúdos, eu estou aberta à opinião de vocês. Tchau, tchau e até a próxima!